Olá, galera do canal, começando mais um palpite futebol para esta terça-feira, dia 4/2 aí, galerinha. Separei aqui 14 jogos que vocês possam estar apostando mais possível zebra, beleza? Mas antes de começar com os palpites aí, peço que se inscreva no canal e deixe o seu like, firmeza, galerinha? Agora sem mais enrolação aí, vamos partir primeiro palpite de hoje: Copa Libertadores, Universidade do Chile versus Internacional. A equipe da Universidade do Chile aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias e 2 derrotas. A equipe do Internacional aí vem de 4 vitórias e 1 derrota, 4 jogos de visibilidade. Nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias do Inter, 1 empate e 1 vitória da Universidade do Chile. Partida que podemos cravar aí: vitória do Internacional com empate ou jogo acima de 1,5 gols. Independiente Medellín vs Deportivo Táchira. A equipe do Independiente Medellín aí da Colômbia vem de 5 jogos de visibilidade, 3 empates e 2 vitórias. A equipe do Táchira aí vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 3 jogos de visibilidade. Partida que podemos cravar: vitória do Independiente Medellín com empate. O jogo de ambas equipes marcam. França, Liga 1, Nantes vs PSG. A equipe do Nantes aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias e 3 derrotas, 3 jogos sem vencer. A equipe do PSG vem embaladíssimo, 5 jogos de visibilidade, 5 vitórias seguidas nos últimos 5 confrontos, 4 vitórias do PSG e 1 vitória do Nantes. A equipe do PSG aí é uma equipe que se encontra na liderança do campeonato, com o melhor ataque da competição e a melhor defesa. Partida que podemos cravar: vitória do PSG ou jogo acima de 2,5 gols. Inglaterra, Copa da Inglaterra, Cardiff vs Reading. A equipe do Cardiff aí é uma equipe que vem de 5 jogos de visibilidade, 3 empates e 2 vitórias. A equipe do Reading aí vem de 5 jogos sem vencer, numa zica total, 3 empates e 2 derrotas. Nos últimos 5 confrontos, 4 empates e 1 vitória do Reading. Partida que podemos cravar: vitória do Cardiff com empate ou jogo acima de 1,5 gols. Derby vs Northampton. A equipe do Derby aí é uma equipe que vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A equipe do Northampton aí vem de 5 jogos de visibilidade, 3 vitórias e 2 empates. Nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias do Derby, 1 empate e 1 vitória do Northampton. Partida que podemos cravar: vitória da equipe do Derby com empate ou jogo abaixo de 2,5 gols. Liverpool vs Shrewsbury. A equipe do Liverpool aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem embaladíssimo, 5 jogos de visibilidade, 4 vitórias e 1 empate. A equipe do Shrewsbury aí é uma equipe que vem 3 empates, 1 derrota e 1 vitória, 3 jogos sem vencer. Partida que podemos cravar aí: vitória do Liverpool com empate ou jogo acima de 1,5 gols. Vamos para a Alemanha, DFB Pokal, Bremen vs Dortmund. A equipe do Bremen aí é uma equipe que vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. A equipe do Dortmund aí vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Nos últimos 5 confrontos, 4 empates e 1 vitória do Dortmund. Partida que podemos cravar: vitória do Dortmund com empate. O jogo de ambas as equipes marcam. Schalke vs Hertha. A equipe do Schalke aí é uma equipe que vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. A equipe do Hertha aí vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias do Schalke, 2 empates e 1 vitória do Hertha. Partida que podemos cravar: vitória do Schalke com empate, o jogo acima de 1,5 gols. Campeonato Pernambucano, Sport Recife vs Retrô. A equipe do Sport Recife aí é uma equipe que vem de 5 jogos de visibilidade, 3 empates e 2 vitórias. A equipe do Retrô aí vem de 1 vitória e 1 derrota. Na classificação aí as equipes se encontram: o Sport Recife na 4ª colocação e Retrô na 5ª. Ambas as equipes aí marcaram 3 gols e sofreram 2 gols. Partida que podemos cravar por esse retrospecto: o jogo de ambas as equipes marcam o jogo acima de 1,5 gols. França, Liga 2, Lens vs Troyes. A equipe do Lens aí é uma equipe que vem de 5 jogos de visibilidade, 2 vitórias e 3 empates. A equipe do Troyes aí vem de 3 derrotas e 2 vitórias. Nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias para cada lado e 1 empate. Partida que podemos cravar: vitória do Lens com empate ou jogo abaixo de 2,5 gols. Lorient vs Le Mans. A equipe do Lorient aí é uma equipe que vem de 2 derrotas, 2 vitórias, 1 empate e 1 vitória nas penalidades. A equipe do Le Mans aí vem de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória, 4 jogos sem vencer. Nos últimos 5 confrontos, 4 vitórias do Lorient e 1 vitória do Le Mans. Partida que podemos cravar: vitória do Lorient ou jogo acima de 1,5 gols.
Copa da Grécia, Lamia vs Olympiacos. A equipe do Lamia aí é uma equipe que vem de 5 jogos sem vencer, vem de uma zica, 3 empates e 2 derrotas. A equipe do Olímpico aí vem de 5 jogos de visibilidade, 4 vitórias e 1 empate. Nos últimos 5 confrontos, 3 vitórias do Olímpico, 1 empate e 1 vitória do Lamia. Partida que podemos cravar, vitória do Olympiacos, o jogo acima de 1,5 gols. Portugal, Taça de Portugal, Benfica vs Famalicão. A equipe do Benfica aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem embaladíssimo, 5 jogos de visibilidade, 5 vitórias seguidas. A equipe do Famalicão aí vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 3 jogos sem vencer. Partida que podemos cravar, vitória do Benfica, o jogo acima de 2,5 gols. Acadêmico Viseu vs FC Porto. A equipe do Acadêmico Viseu aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A equipe do Porto aí vem de 3 vitórias e 2 derrotas. Partida que podemos cravar, por ser mais favorito, vitória do Porto, o jogo acima de 2,5 gols. Agora vamos partir aí, galerinha, para as nossas possíveis zebras desta terça-feira. Partiu! Chegando aqui, galera, na nossa possível zebra desta terça-feira: Alemanha, Pokal, Frankfurt vs RB Leipzig. A equipe do Frankfurt aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 derrotas e 2 vitórias. A equipe do RB Leipzig aí, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias do Frankfurt e 2 empates e 1 vitória do Leipzig. A equipe do Frankfurt aí nunca perdeu para a equipe do Leipzig jogando como mandante. Partida que podemos cravar como possível zebra, vitória do Frankfurt com empate. O jogo de ambas as equipes marcam. E foi essa, galerinha, a análise e palpite mais possível zebra desta terça-feira. Lembrando que estarei deixando aí nosso link no nosso Instagram, na nossa descrição do nosso vídeo, para que vocês possam estar nos seguindo para receber bilhete pronto, falou? Agora falando um pouco da nossa consultoria, grupo VIP ou projeto top, vocês que desejam participar aí de um desses 3 projetos, vai ter esse privilégio aí de receber bilhete pronto, tripla, dupla, projeto de jogo acima de 1,5 gols, aposta simples, mais de uma zebra, galerinha, que aqui eu só disponibilizo uma zebra, lá você vai ter mais de uma zebra e muito mais. Se interessou aí e deseja participar de um desses 3 projetos, entre em contato aí por esse número que está aparecendo ao lado da tela no PV ou via WhatsApp para saber como funciona cada projeto detalhadamente e os valores, falou? Uma boa sorte a todos, até o próximo vídeo e valeu!